Mais ou menos uns 9 meses atrás, eu decidi começar uma jornada por um dos jogos que mais me marcou nas antiguidades e revolucionou o cenário de zumbi nos games. E essa parte é o meu saudosismo falando, porque eu tirei essa informação da minha bunda. Mas que com certeza ganhou a cultura pop, porque já tem série, os primeiros filmes que foram feitos, eu lembro muito de como a gente assistiu aquilo com uma alegria, achando que ia ter os personagens do jogo e não tinha ninguém, a gente ficou meio perdido, principalmente porque os nomes eram parecidos, mas os personagens não tinham nada a ver com o jogo. Mas enfim, né, Hollywood estragando obras-primas como sempre. E apesar do Chris ter roubado meu protagonismo, porque eu joguei Cadil e por algum motivo só ele pode voltar pra enfrentar o Tirante, eu não entendi esse machismo. Ainda assim bato o martelo e digo que não era apenas nostalgia, é um baita jogaço. Mas agora, será que trocando os experientes dos Stars por pessoas muito mais comuns e extremamente azaradas, vulgo um policial no seu primeiro dia de trabalho e uma irmã que só queria dar um abraço no irmão e contar as boas novas, jogar eles num monte de hordas de zumbi, muito mais do que no primeiro, com um monte de gente filha da p... seria tão bom ou ainda melhor do que o primeiro jogo? Muito prazer, você pode me chamar de chefe e eu espero que você se divirta com a minha resenha de Resident Evil. Ó, é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Primeira, eu esqueci de tirar a skin da porra da live em volta. Na segunda, eu me perdi no meio do roteiro e eu comecei a, tipo assim, falar coisas aleatórias. Eu falei tanta coisa nada a ver que chegou um momento da gravação, eu falei, velho, eu acho que eu me distanciei muito do que eu deveria falar e esse vídeo vai acabar virando um blá 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 imenso. Aí eu cancelei a gravação e tô gravando de novo. Por favor, espero que dessa vez dê certo, velho. Passando rapidão pela história do jogo, decidi jogar com a Claire dessa vez, porque eu sempre quero ter uma experiência que eu não me lembro bem ou que eu acredito que eu realmente não tive. No Resident 1, eu lembro que eu tinha jogado com o Chris, então eu decidi jogar com a Jill. Agora, a mesma coisa, eu havia jogado com o Leon quando eu era mais novo e decidi então ter a minha experiência com a Claire. E ela tá de fato procurando o Chris, o irmão dela, lá do primeiro jogo, um dos Stars, que no caso não tá ali, mas ela ficou sabendo que tava ali por perto, que, se eu não me engano a mansão é ali perto, né? Se eu não tô maluco é isso mesmo. Ela decide verificar na cidade se alguém sabe alguma coisa dele. Claro que como esse é o jogo dos azaratos, chegando lá já tá tendo a epidemia de zumbi pra tudo que é lado. E é no meio dessa bagunça que ela acaba conhecendo o Leon, que a partir dali vão ser amiguinhos. Não sei como que eles trocam meia dúzia de palavras. Eu acho que é a conveniência, né? Porque ambos sabem usar uma arma e são os únicos são nessa cidade que não são tão babaca, pelo menos. Claro que enquanto você tenta fugir dessa cidade, você vai descobrir que tem muito mais por trás disso. Inclusive o prefeito da cidade tá envolvido diretamente ali com as merdas que estão acontecendo agora naquele momento. E não só isso, como tem um cientista dessa cidade que não só a Umbrella estava estudando T-vírus lá no primeiro, como ele agora está estudando o G-vírus nessa cidade aqui. Acredito que foi meio que em paralelo os dois vírus, porque acontece acho que mais ou menos na mesma época, né? Desculpa, eu não sei tão fundo assim na história. Mas lá no primeiro então a gente enfrentava o Tirante e nesse aqui a gente vai enfrentar o Girante, que eu nem vou rir porque assim, das outras duas vezes eu até fiquei meio sem jeito de falar, mas é a terceira vez que eu tô gravando. Eu gostei de dar esse nome pro vilão, então vai ser Girante. Vamos também encontrar uma garotinha perdida no meio dessa zona. Vai descobrir que é filha do cientista que tá fazendo o G-vírus, tá ligado? Bati a mão no microfone. Que entra pra lista de mais uma das azaradas, né? Inclusive eu esqueci de contar o Leon, mas todo mundo já sabe da piada, é o primeiro dia de trabalho do cara, e olha só o que aconteceu. Mas a garotinha também é, porque o pai dela tá viciado nesse bagulho que ele tá pesquisando, não dá mais atenção nem pra família, nem pra própria filha, não quer mais saber de nada, ele só tá paranoico que vão roubar a pesquisa dele. Eu não sei se era pra ter uma profundidade maior, eu senti um pouco de falta aqui. Se eu tiver errado, por favor, me corrige nos comentários aí. É nozes, nunca foi castanho. O bagulho é só tipo pra tornar as pessoas super-humano mesmo. Bioarmas, né, pra atacar os inimigos, ou é pra matar todo mundo mesmo. Eu sei disso. Seria muito louco se ele ficasse viciado pelo bagulho, porque, sei lá, ia curar um câncer da filha dele. Eu sei que é clichê, mas já dá uma profundidadezinha, entendeu? Mas tudo bem, tô cobrando um bagulho chato também. A questão é que ele é tão viciado nessa parada, abandona todo mundo, ele só quer saber disso. E a mulher dele, por uma migalhinha de atenção, tentando recuperar isso, ela também se joga nisso, virando tipo um pet do cara, que até quando ele tá na merda, que já nem ama ele, ela ainda tenta defender ele e acaba tendo o fim que mereceu, né? Deixando a criancinha pra trás, porque nenhum dos dois prestava mesmo. Até melhor pra essa criança que encontrou nós. Que inclusive, essa criança, meus parceiros, a Cherry, ela faria o It chamar a mamãe se eles se encontrassem num beco escuro. Que essa mina tem culhões, não tá escrito, meu parceiro. Eu falei culhões porque tá sempre associado, né? Foi assim que eu aprendi, mas eu acho que é meio errado associar culhão, porque culhão não é uma coisa de homem. Culhão é de homem? Pera aí, eu vou pesquisar
aqui. Sim, popular culhão ou culhão. Tô me desviando de novo do assunto aqui. A Umbrella tenta roubar os G-Views desse parceiro, que acaba obrigando ele, entre muitas aspas, usar o bagulho nele mesmo, virar o nosso inimigo da vez, o girante que tá por aí destruindo tudo também e colocando uns embrião nos outros pra fazer mais girantes, pelo que eu entendi. E voltando pra menininha, que é extremamente hiperativa e não para quieta, a gente encontra ela em alguns momentos e as primeiras vezes que não encontra, ela foge. Tá tudo bem, tá assustada, sei lá. Mas depois que ela já se acostuma com a gente, mesmo assim, ela tem um surto aleatório, cara. Eu vou procurar meu pai. E aí ela se joga pra uma janela e a gente joga com ela pela primeira vez. Puta momento do jogo, inclusive, tá? Porque você não tem como lutar, você não tem como enfrentar os bichos, você só pode correr e desviar e eles ficam te agarrando. Dá um desespero cabulosíssimo, então é maravilhoso essa parte, criado assim aleatório, porque você pega uns itens, pega a chave, volta pra janela que você pulou, entrega esses itens pra Claire, aí a Claire fala, tá, então agora volta pra cá pra mim poder, né, te cuidar, tu é só uma criança solta nesse inferno todo. Aí, dá pra ver nitidamente que a Cherry olha e se arrepende instantaneamente de ter pulado, porque o muro pra voltar é muito maior do que o pra vir. Ela fica olhando um tempo, tipo, o que acaba forçando ela a ter que achar outra saída e ela sozinha sobrevive ali, cara. Essa criança aqui tem que ser estudada, mano. E depois de dar um tapa na cara de todo mundo que vacilou com essa criança, que vacilou com a cidade e também um chutão na bunda desse girante, depois de apanhar algumas vezes, porque o cara é realmente... o cara é o bichão mesmo, vou dizer pra vocês. A gente vai embora dessa cidade junto com o Leon e com a criancinha. Inclusive eu adoraria ver essa história do The Last of Us entre a Claire e a Cherry, porque eu nunca mais ouvi falar nela. A Cherry apareceu em outro jogo, eu tô maluco? Não joguei todos também, tá? Inclusive a gente vai jogar todos em live, já segue aí pra não perder. Mas eu gostaria muito de ver como foi a relação dessas duas a partir dali. Elas criam mesmo uma ligação, né, de irmã mais velha e irmã mais nova, bem legal de acompanhar. Ainda assim, até o final essa menininha sofre, cara, vou dizer pra vocês. Até nós tentando cuidar dela, dá errado e nós não cuida muito bem também. Aí nós tem que abandonar ela até pra resolver as coisas, que não dá pra, né, lutar contra os bichos carregando ela no colo, não tem como. E o Leon, cara, lá do outro lado tem que salvar a menina, sem nem tá lá, né, avisa ele por rádio. Sabe quando você manda um torpedo avisando, ó, tem que buscar a criança na escola hoje que eu não vou conseguir passar. É quase isso, só que nesse caso era mais vida ou morte. Inclusive tem um momento muito marcante pra mim no meio dessa história, que é quando a Claire dá a blusa dela pra Cherry. A blusa da Claire, por algum motivo, se adapta ao tamanho da Cherry, que não é nem um pouco o mesmo da Claire, cara. A blusa tem uma tecnologia que a gente ainda não conhece, que ela diminui e aumenta de acordo com o usuário. Isso é sensacional. Uma coisa que me chamou muita atenção nesse universo também é que todo mundo tem diário, né? Eu acho que já era uma coisa do primeiro, mas nesse aqui fiz questão de ler todos os arquivos, a gente prestar atenção no que estava acontecendo e deu pra notar que, claro, não todo mundo, porque devia ter zilhões de funcionários lá dentro, não tinha psicólogo, eu acho, e aí eles desabafavam com o diarinho mesmo, escrevia as rotinas, o porquê que o pessoal começava a ficar mais bravo, qual que é a personalidade de cada um, tá ligado? O que nos leva, inclusive, ao prefeito da cidade, que foi o que eu entendi, acredito que ele seja prefeito, se não for, me corrige aí nos comentários. Ajudou, inclusive, a tudo isso acontecer, porque ele tava ali vinculado com a Umbrella pra ganhar um dinheirinho, né? Facilitar as pesquisas e tudo mais, e fortalecer a arma bioquímica. Você já encontra um documento lá que diz que ele foi acusado 2 vezes na escola por colegas de classe ou da faculdade lá. Eu já fiquei meio, pá, esse maluco aí não é flor que se jeita não. Esse cara é esquisito. Mas passa mal um pouco do jogo e ele tá com uma mina morta na mesa dele. Até lamento um pouco, mas ele tem uns papos muito esquisitos, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas ele fala umas coisas muito bizarras. Ela era mesmo uma beleza. Sua pele beirava a perfeição. Tô dizendo, esse cara é bizarro, mano. Você sai, ok, que né, infelizmente você não pode tomar decisões nesse... Eu já queria ter metido uma bala na testa dele quando eu li a primeira parada lá. E depois de um tempo que você volta, ele já não tá mais lá, num espaço curto de tempo, ele deixou o diário dele, porque ele também não tinha psicóloga e desabafava no papelzinho. Ele fala uns bagulho muito esquisitos sobre a mina que tava ali na mesa, sobre a pele dela, sobre como ela era bonita, não sei o que, e o finalzinho de agora congelada na posição que eu quiser. Meu parceiro, a hora que eu li isso, eu choquei. Eu não tava esperando algo tão fundo, tão, tá ligado, macabro naquele jogo, irmão. E isso me pegou de jeito, assim, vou falar pra vocês. Joga em português, é outra experiência. Por último, mas não menos importante, nesse jogo aqui, o Leon não rouba o meu protagonismo. Do início ao final que eu joguei com a Claire, eu meti a porrada em zumbi, eu fiz os enigmas muito cabulosos sozinha, e lá no final explodi o girante com a minha munição infinita de granadas que eu acumulei praticamente o jogo inteirinho. Por mais que eu brinque, tá ligado? É muito mais gratificante, porque no primeiro jogo eu realmente
sentir esse gosto amargo. Fui eu que fiz tudo, porque no final o Chris vai voltar pra matar o cara. Eu podia ter jogado com um personagem masculino. Não era eu que ia resolver de fato o problema. Não sei como é com o Leon, porque eu não lembro mais, mas isso me deixou realmente muito mais satisfeito com o final do jogo, tá ligado? E claro, esse jogo tem algumas limitações ainda que incomodam um pouco. A mira é reta e puxão, tá ligado? Então se o bicho tem uma altura mais arrastada, tipo os linguados lá, depende da distância, você não acerta ele. Então você tem que chegar mais perto ou esperar ele se aproximar pra atirar no tempo certo. Não é uma parada que destrói o jogo. Aparentemente é uma limitação mesmo, tá ligado? A câmera também, em alguns momentos, tem uns bichos que eles esperam o action do diretor pra agir. Tipo assim, eles esperam a câmera focar neles pra eles começar a se mexer. Tem um boss, cara, libélula, que eu me caguei, porque eu entrei na sala, eu explorei a sala, ela ficou lá esperando, acho que ela tava fazendo a maquiagem, esperando, vai chegar o meu momento. Vou brilhar nos holofotes, tá ligado? Vai entrar em cena, tá ligado? Que nem o maluco do bingo agora, que eu assisti bingo esse tempo, ele fala... Quando a câmera vira, ela começa a te atacar e vir pra cima do C, e tipo assim, isso é um jumpscare muito maluco. Eu não sei se era proposital ou se é bug, mas eu sei que te assusta pra caralho e não precisa ser necessariamente aqueles gritos na tela com coisa aparecendo do nada. Tem um momento da biblioteca que você cai num buraco do nada, e esse momento, cara, é muito do nada mesmo. Você encontra uma passagem secreta, o coração quase saiu pela boca nesse momento. Tem a questão dos itens, que é pouco item, mas nesse aqui ainda tem como aumentar em 2 a quantidade de itens que você carrega. Talvez tenha como aumentar mais, tá? Isso foi o que eu consegui fazer no caso. E facilita realmente, muda totalmente, porque você já se acostuma a não levar quase nada. Eu andava pra cima e pra baixo com o isqueiro. Eu nunca usava. Eu decidia largar ele numa sala, próximo lugar que eu abria, eu precisava do isqueiro. Aí eu tinha que voltar no bagulho pra pegar o isqueiro, tá ligado? Só que isso pra mim é até um charme do jogo, que te obriga a meio que ficar atento aos itens que podem ser mais utilizados, levar o que realmente é mais importante, e agrega essa sensação de em um apocalipse você saber... Como é que chama essa porra? Controlar as coisas, pesar as coisas, organizar as coisas, completa. Eu não sei a palavra, eu esqueci, mas você entendeu. A gente tem que deixar aqui o destaque pra quase tudo que é ponto do jogo, cara. É até difícil escolher um. A música, tinha momentos que eu parava pra ouvir só a música, porque ela é tão bem construída, o tema dela, a ambientação que ela dá no jogo, junto ao cenário que você tá enfiado, às vezes até inclusive saber no momento de não colocar música. Tem uma sala que eu entrei que a ambientação sonora era absurda. Você ouvia o ventiladorzinho no teto girando e ouvia cada passo que você dava ecoando pelos corredores, te dando aquela sensação de solidão e vazio em um lugar imenso, de estar tão perdido e estar tão solitário que qualquer barulho é ensurdecedor. Cara, quem fez o som desse jogo, eu espero que esse cara tenha ganho prêmio, porque é sensacional. E a questão da câmera, apesar dela trocar, e isso realmente é uma coisa que eu não tenho muita saudade da época, existiam momentos que até me faziam repensar se jogo com câmera presa não era sensacional, muito mais do que câmera solta. Até porque tem muita gente que não sabe usar a câmera presa, tá? Tem um monte de jogo por aí que a câmera presa mata o jogo. Uma parada que mudou aqui, pelo que eu me lembro, e ficou muito massa, é o fato... Opa, desculpa aí. Gases para sair. Em algumas salas, quando você entra, tem 6, 7, 8 zumbis jogado, cara, na tua face logo que o bagulho carrega. Tirei as costas, voltei lá na salinha e fui me preparar melhor com armamento mais pesado para enfrentar aquilo. Inclusive, tendo tantos zumbis em alguns lugares que dificulta você passar sem matar eles. Que acaba sendo mais fácil você gastar munição ali do que realmente deixar eles e toda vez precisar tomar 1, 2, 3 mordidas para conseguir passar. Como eu joguei no normal, né, acaba que eu morria bem rapidinho até. Tem um momento mais à frente que eu acho muito genial, ao menos ao meu ver, tá? Pode ser que eu tenha interpretado errado, mas a minha interpretação foi essa. Você vai enfrentar ele e a cabeça dele, do doutor que tá aqui, desce pro peito e uma nova cabeça assume essa posição. Pra mim, isso interpretou que naquele momento o que restava de humanidade do doutor se foi junto com ele, dando espaço agora ao que de fato seria o girante final que a gente teria que enfrentar. Eu não sei se é isso, mas ao meu ver, né, vendo muito filme, série, essas coisas, eu acabo interpretando dessa forma e achei sensacional. Se foi sem querer, tudo bem. Tô aumentando as bolas do cara aqui de graça pra ele. Até porque eu acho que, tipo, o cérebro desceu junto. Porque eu não vi o cérebro ficando aqui pra outro pegar o cérebro dele. A não sei que o cérebro se mexeu lá dentro. Você tá fora de tela, é teoria. Quantidade de armas nesse jogo. Tem algumas que você vai precisar explorar bastante, entender alguns files que estão jogados e vão te dar dica pra encontrar mais equipamentos. O que pra mim sempre foi um marco do Resident, essa questão de você explorar mesmo num ambiente não
tão vasto assim. Eu acho que eles sempre mandaram muito bem nisso. Pelo que eu percebi, tem mais puzzles também, mas pareceram, pelo menos pra mim, muito mais intuitivos do que no primeiro jogo. Se mostrou pra mim, ao menos, uma evolução do primeiro jogo. Entenderam muito bem o que deu certo e o que deu errado, replicaram nesse jogo aqui, só que dando um pouco mais de profundidade para as coisas, tentando arriscar mais nos personagens, na história, para criar esse universo que com certeza eles viram que ia dar muito futuro, né? Eu não sei se tinha jogo antes ou jogo depois, mas essa, como sempre, importante lembrar que isso aqui não é uma análise e muito menos um resumo, é apenas a minha experiência pessoal com a obra. E por favor, me fala aí nos comentários se você jogou, o que você achou. Vou adorar poder ler e, claro, te responder. No mais, era isso. Eu espero de verdade que vocês tenham se divertido de qualquer forma que seja com esse vídeo. Se sim, por favor, considere deixar um like e me seguir nas redes. Pode pá, tô sempre fazendo live por aqui e naqui, que é onde a gente zera esses jogos todos juntos para depois fazer o resenha, ver filmes de direito público, faz alguns reacts e às vezes sem roteiro nenhum a gente deixa a vida e Joana nos levar. E se você quer participar disso e me dar uma força, você com certeza é muito bem-vindo. Que Joana abençoe todos vocês, assim no Natal como na Páscoa. Comprem sempre o mais caro. Amém. Chupão na bunda e até a próxima.